um acréscimo, né? Além dos 27,5% normal sobre todas as outras rendas, ainda haverá esse acréscimo pelo aluguel de 8,4%. Então vai dar um total aí de 35,9% como alíquota para as pessoas físicas. Já pessoa jurídica, olha aí o pulo do gato, né? Pessoas jurídicas vai reduzir essa alíquota para 16,8%, podendo chegar aí a 19%. Ainda é uma diferença muito grande, né? Então vejam que nós teremos aí essa questão a ser analisada, que é exatamente a diferença de alíquota da pessoa física para a pessoa jurídica no caso dos aluguéis, como prevê a Lei 9.245 de 91, né? Lei 9.245 de 91, quando fala exatamente nessa questão dos aluguéis. É importante que tenhamos essa ideia para não perdermos aí o fio da meada, né? O fio da meada, ou seja, aquilo que nós estamos vendo neste momento. Então vejam que essa reforma tributária sobre o consumo de bens e serviços, né? A reforma tributária sobre o consumo de bens e serviços, ela tem aí essa observação. Por que tem alguma vantagem transformar ou criar ou abrir uma holding, como prevê uma holding familiar, como prevê o artigo 2º, parágrafo 3º da Lei 6404 de 76? A questão é tributária, né? A questão é tributária. Então vejam que o artigo 251 da Lei Complementar 214 de 2025 diz que aquele que tem ou como investimento, ou seja, aquele que investe, né, no aluguel, ele aluga várias casas para ter uma renda mensal e tal, então ele traz aí um acréscimo à sua renda normal, através dos aluguéis. Então ele vai ter, se ele tiver mais de 3 aluguéis, mais de 3 casas, e uma renda acima de 240 mil reais, ele vai pagar aí uma tributação de 35,9%, né? Logicamente que ele vai pagar aí, se ele for pessoa jurídica, abaixo de 240 mil, vai pagar 16,8%, e se for acima de 240 mil, vai pagar 19%. Ainda é vantagem ter uma pessoa jurídica, ou ser uma pessoa jurídica, né? Judicializar. Na verdade, existe a questão de buscar a jurisdição, não, jurisdição também não, eu estou usando aqui o termo exatamente para gravar, né? Para gravar a questão da transformar em pessoa jurídica, né? A jurisdição ou não, na verdade eu não estou conseguindo encontrar o termo correto, mas eu vou deixar para a pesquisa dos senhores, né? Transformar em pessoas jurídicas as pessoas físicas, para que sejam aí diminuídas as alíquotas, os elementos quantitativos desses dois tributos, do IBS e da CBS, em consequência alíquotas menores para aqueles que têm um investimento. Logicamente, quem tem investimento em ações, há quem tem investimento em dividendos, há quem tem investimento simplesmente pelo lucro das empresas. Há vários tipos de investimentos, e o aluguel é um tipo de investimento para algumas pessoas, e assim considerado, como prevê o artigo 251 da Lei Complementar 214 de 2025, né? A Lei Complementar 214 de 2025 trouxe esses parâmetros, e tivemos aí, como pessoa física, algumas alterações mais tarde, com a Lei 15.270 de 2025, mas antes disso temos um assunto importante a tratar quando se fala em aluguel. Por quê? Porque o aluguel demanda imóvel lá do artigo 79 da Lei 10.406 de 2002, então o aluguel demanda imóvel, e imóvel tem 2 tributos que são diretos, né? Ou 3 tributos que são diretos. Tem aí o ITR, lá do artigo 153, inciso 6º, competência da União, Imposto Territorial Rural, né? Que está sujeito à progressão de alíquota, como prevê o artigo 153, parágrafo 4º, inciso 3º, né? Vai progredir a alíquota do ITR quando não for observada a função social da propriedade, como prevê o artigo 5º, inciso 23 da Constituição Federal, podendo levar até a desapropriação para a reforma agrária
da Lei 9629, ou 9.629 de 92, e também a Lei 9.393 de 96, etc. Um arcabouço jurídico aí, quando não for observada a razão social ou a função social da propriedade, né, poderá ser até desapropriada, né? Então, olha a questão da importância dessa valorização imobiliária no caso do ITR. A valorização imobiliária também vai ocorrer na questão do IPTU, né? O IPTU é um tributo, é um imposto de competência da União, está lá no artigo 156, inciso 1º da Constituição Federal, e com essa centralização tributária que vai acontecer pela reforma tributária de consumo de bens e serviços, vai sobrar para o prefeito, por exemplo, o IPTU, né? Ou ele vai com o pirizinho lá em Brasília pedir dinheiro, ou ele vai aumentar o IPTU. E o IPTU, agora pela Lei Complementar 214 de 2025, não precisa nem da anuência mais do Poder Legislativo, né? O prefeito alega alguma coisa e aumenta esse tributo e pronto, né? Então vejo que vai aumentar o IPTU em razão disso, né? Então é a hora de fazer aí o registro, o cadastro, a valorização imobiliária, com base na Lei 15.265 de 2025, Lei 15.265 de 2025, que trata exatamente dessa valorização imobiliária. Se não fizer nada, vai acabar aí na mão do próprio governo aí para fazer essa valorização aí, né? Então é importante. Então nós tivemos aí na Lei 15.270 de 2025 para pessoas físicas, uma isenção aí de até R$5.000, né? Uma alíquota progressiva de 5.000 até R$7.350 e acima de R$7.350 aí bate seco, né? 27,5% de alíquota, né? Esse elemento quantitativo dos tributos, tanto do IBS quanto da CBS, e aí não terá o que ser discutido em função de que é um valor que está fechado, 27,5%. Isso realmente está sendo aí tratado pela doutrina como um certo prejuízo para as pessoas que vão oferir rendas acima de R$7.350, né? Então está lá no artigo 3º da Lei 15.270 de 2025. Depois nós tivemos algumas alterações em outras leis importantes, por exemplo, na Lei 9.249 de 95, lá no artigo 10, né? O artigo 10, antigamente, até o dia 1º de janeiro, prescreve que não haverá incidência tributária sobre os dividendos, né? Sobre a distribuição de dividendos. Então vejam que agora, a partir do exercício de 2026, haverá uma incidência, né, de 10% para aquela pessoa que tiver mais de 50 mil durante o mês calendário, ou seja, durante o mês tiver um rendimento de mais de 50 mil, se tiver 51 mil, por exemplo, vai pagar 10% sobre o total, né? 10% sobre o total, sobre os 51 mil, né? Não é sobre o 51 menos 50. Então vejam que o artigo 6º da Lei 15.250 de 2025 traz exatamente isso. Mas existe aí uma isenção, continua a isenção, considerado o parágrafo 5º, parágrafo 5º, agora me deu um branco aqui, parágrafo 3º, artigo 6º, parágrafo 3º, inciso 2º, parágrafo 3º, inciso 2º, a linha E, parágrafo 3º, artigo 6º, parágrafo 3º, inciso 2º, a linha E, não é verdade? Então, aí quem tiver um rendimento acima de 50 mil reais, né, vai, na verdade, nesse caso, vai ter um desconto, aí vai ter uma obrigação de recolhimento do tributo, como prevê o artigo 3º da Lei 5.172 de 66, né, e feito contra ele a questão da obrigação tributária, lá do artigo 113, né, obrigação tributária principal no parágrafo 1º, obrigação tributária acessória no parágrafo 2º do artigo 113 da Lei 5.172 de 66, teremos aí a constituição do crédito tributário
pelo lançamento lá do artigo 142, vale dizer que o lançamento, no caso da IBS e da CBS, será por homologação, né, como prevê o artigo 150 da Lei 5.172 de 66, e merece destaque o parágrafo 4º quanto à prescrição. Tem que cuidar isso, né? A prescrição prevista, diferentemente daquela do artigo 174 da Lei 5.172 de 66, a prescrição vai correr pelo artigo 150, parágrafo 4º da Lei 5.172 de 66. Então vejam que quem auferir um rendimento aí, uma renda de a mais de 50 mil, vai ser tributado, logicamente, em 10%, como prevê o artigo 6º-A da Lei 9250 de 95. Já quem auferir mais de 600 mil vai começar com 2,5%, que é o chamado imposto mínimo, né? Imposto mínimo, né? Está previsto lá no artigo 16A também da Lei 9250 de 95, né? Que a partir de 600 mil reais anuais, o outro, os 50 mil é mensais, então 600 mil será anuais durante o ano, já vai ter que começar a pagar também 10%, não, começa com 2,5% e vai progredindo até chegar em 1.200.000 reais, aí sim a alíquota será de 10%, como prevê o artigo 16A da Lei 9250 de 95. Existe um caso de isenção ainda, né? Que esse caso aí que eu falei, lá do artigo 10, parágrafo 5º, artigo 10, parágrafo 5º, inciso 1º, dado da Lei 9249, também de 95, né? Então cuidado aí com essas duas leis, a 9249 de 95 e a 9250 de 95. Então veja que lá no artigo 16A, no parágrafo 1º, inciso 12, a linha A, diz que quem tiver um rendimento acima, uma renda acima de 600 mil reais no ano, já vai começar a ser tributado aí pelo chamado imposto mínimo e depois vai crescendo até chegar em 10% quando estiver lá naquele patamar de 1.200.000 aí, 1.200.000 reais. Então isso está previsto tanto no artigo 6º-A quanto no artigo 16A da Lei 9250 de 95. Logicamente, como não haverá mais aquela possibilidade, né, como vai mudar a sistemática, vai mudar o sistema de controle, de fiscalização vai ser altamente aperfeiçoado, até pela inteligência artificial, né? Teremos aí agora, basta ler o projeto de lei 2.338 de 2023, né? 2.338 de 2023 é o projeto de lei que trata da inteligência artificial, essa inteligência artificial que seguirá a inteligência dos humanos, e os humanos estão ávidos por dinheiro, esses humanos do governo estão ávidos por dinheiro, não é verdade? Então esses animais que se dizem pensadores, né, animais que pensam, são os humanos, eles estão aí ávidos para buscar dinheiro no bolso do contribuinte, né? Então essa necessidade, essa questão aí de ajustar, né? Eu cobro menos ou pago menos, ou por fora ou por dentro, né? Por fora o valor é tanto, por dentro o valor é outro, para que tenhamos aí a declaração, lá na declaração no imposto de renda é mais suave, né? Não haverá mais essa possibilidade, uma vez que a partir de janeiro de 2026 haverá uma fiscalização, um controle pela Receita Federal, né? E a Receita Federal vai chamar os dois quando houver indícios, né, de que alguma coisa estará errada. Então vai estar saindo dinheiro de um, entrando na conta do outro, não vai ter contrato nenhum, etc. Então toda aquela confusão vai gerar aí uma suspeita pela Receita Federal do Brasil, né, que foi criada pela Lei 11.567, né, 11.567 de 2007, né, essa lei criou a Secretaria da Receita Federal do Brasil, né? Então vejam que não haverá mais como fazer esse tipo de mutretinha, né, Ju? Essa questão aí de esconder o real valor do aluguel, porque poderá ser, como se diz, protado, né, chamado, tanto o locador como o locatário. O locador, se houver indícios de sonegação, ele vai ser punido com a sanção, ou será sancionado com a multa de 75%, e se houver indícios de sonegação,
sonegação da Lei 8.137 de 90 e Lei 4.729 de 65, ele pode sofrer uma multa, além da ação criminal, ainda poderá responder com uma multa de 150% por omissão de informação. Omissão de informação, né? Tá lá na Lei 9.430 de 96. Lei 9.430 de 96 está no Decreto 70.275 de 72 e tem uma jurisprudência que fala sobre isso, que é exatamente o recurso extraordinário 855 e, rapaz, 855, 639, 855, 639, 835, 639. Confiram para mim, né? Confiram para mim aí para ter certeza. Recurso extraordinário 855, 639 que regulamentou aí a lei 9430, a lei que trata aí, essa lei é de 96, né? Ela trata exatamente dessa questão da omissão de informação. Então veja que poderá haver aí, inclusive, né, ações criminais por previsão aí da Lei 4.729 de 64, da Lei 8.137 de 90, né, exatamente, tanto para o locador e poderá haver uma multa aí, vai haver uma multa com certeza para o locatário, para o inquilino, né, na razão de 20% sobre o valor total devido. O valor total é motivo aí da suspeita, o aluguel anual, etc. 20% para o inquilino, 75% para o locador. 75% para o locador ou 20% para o inquilino. Claro que pode chegar a 150% no caso aí que foi falado sobre a questão da sonegação, né? Então a holding é uma boa ou não é? A pessoa tem vários imóveis, ela cobra como pessoa física esses aluguéis, ela paga para a Receita Federal 35,9%, que é a soma de 27,5% das receitas dela, mais 8,4%, que é a soma do IBI, do IBS mais a CBS, IBS mais a CBS, que compõe o IVA, maior IVA do mundo, né? Já nascemos com o maior IVA do mundo, IVA dual, né? Então dá um montante aí de 35,9%. E se ela passar com incidência ou não de ITBI, que ainda está sendo discutida essa questão, não é verdade? O ITBI é um tributo que se dá na transferência de bens imóveis e nesse caso haverá um novo registro pelo artigo 1245 da Lei 10.406 de 2002, pelo artigo 176 da Lei 6.015 de 73, né? Então haverá uma nova propriedade, e essa propriedade não será mais de uma pessoa física, será de uma pessoa jurídica. Então, esses aluguéis deixarão de ser da pessoa física e passarão a ser de uma pessoa jurídica, né? De uma pessoa jurídica que vai recolher esses aluguéis e aí vai recolher também a receita com uma tributação menor, abaixo de R$240 mil ao ano vai incidir 16,8%, e acima de 240 mil ao ano vai incidir 19%. Então veja que é muita diferença para 35,9%. Então vem aí uma razão, né? Além de outras razões que nós vamos tratar no próximo encontro, uma das razões mais fortes é exatamente essa tributária. Além do controle, além da sucessão, a sucessão lá do artigo 1784 do Código Civil, no processo de inventário do artigo 1991 da Lei 10.406 de 2002, do pagamento das dívidas do artigo 1997, também da Lei 10.406 de 2002. No próximo encontro nós continuaremos. Vamos fazer um intervalo, né? Intervalo para tomar um cafezinho e vamos voltar aí com esses outros assuntos pertinentes a esse tema importante que é a holding, importante nos dias de hoje como uma arma, né, contra esse avançar ganancioso do fisco sobre as pessoas, principalmente aquelas que têm imóveis de aluguéis como os seus investimentos, né? Imóveis de aluguéis como investimento. Já voltamos daqui a pouco mais. Saudações gremistas.